Então... Em algum momento você já duvidou da estratégia, Lu? Já duvidei, mas não da estratégia. Eu duvidei que eu seria capaz de empregá-lo. Eu passei por uma fase meio rebelde, né? Vamos dizer assim. Logo depois que eu me formei em economia, já me achava a rainha do valuation, né? Então, tava estudando pro CNPI, já trabalhava com Passava research. em frente de qualquer lugar, já queria fazer valuation. Isso aqui vale R$15, né? Acho que já faz o valuation de cabeça, né? Coisas do jovem, mas enfim. E como analista, eu obviamente como profissional, de uma corretora média, de médio porte, não tinha essa de, tem um analista para cada setor, como ocorre em bancos, enfim, outras casas de research, né? Era uma corretora média, então os 3 analistas que estavam ali tinham que olhar um pouquinho para tudo, né? Então eu não olhava só para o que o meu pai estava olhando, eu tinha que olhar para varejo, eu tinha que olhar para construção civil, outros setores que também são populares na bolsa, que eu precisava saber analisar para dar a informação que o cliente, né, emitiu o relatório que o cliente precisava. Então, inevitavelmente, quando você começa a perder um pouco o foco, e meu foco ali estava no profissional, naquele momento eu comecei a dar uma viajada na maionese. Então, comecei a enverdar para vou comprar uma BRF, vou comprar uma Embraer, e assim, por motivos inequívocos, sabe, assim... que não tinha nada a ver com a estratégia, sabe? Então, eu duvidei naquele momento, eu tô divagando aqui, eu não tô focada, sabe? E aí é aquele momento de fato que você tem que parar, sentar e falar, o que eu quero? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer? E um divisor de águas pra mim foi quando eu deixei de ser analista CNPI, porque eu percebi uma coisa, eu dava o caminho das pedras para as pessoas enriquecerem, que é o que eu acredito através do investimento, e eu não podia fazer pra mim. Porque o analista precisa seguir diversas regras de compliance, de APMEC, enfim, não pode negociar X dias antes, X dias depois. Então eu não podia negociar as boas empresas que eu recomendava em carteira. Isso era muito frustrante pra mim. E casou bem com o nascimento do AGF, enfim. Então eu falei, pra mim foi um divisor de águas bem grande. E foi ali que, a minha carteira decolou, quando eu realmente dei o foco, né? Que é o PDP, que a gente fala prioridade, disciplina e paciência. Então eu foquei naquilo que eu acreditava que seria o caminho correto para mim, né? E aí acabei saindo da corretora, enfim, foquei 100% no AGF e acabou dando certo, né? Mas foi arriscado e foi um período que eu senti assim que eu meio que me perdi, sabe? Apesar de ter sempre o meu pai ali do lado, enfim, me perdi não no sentido de perder dinheiro, mas me perdi ali no foco. E ele já deu algum puxão de orelha em você, Luiz? Olha, ele sempre foi, assim, uma pessoa muito... de não dar muitas opiniões, só quando ele é questionado, sabe? Então, pai, o que você acha disso aqui? Olha, eu não falo... Ele fala a mesma coisa que ele fala nos podcasts. Eu não falo pros outros o que eles têm que fazer. Eu falo o que eu estou fazendo pra mim. Eu estou comprando tal coisa. Se você acha que BRF é bom, é o seu dinheiro. Ai, você já fica assim, né? Puta que pariu. O que eu faço com esse conselho, né? Choro, sento e choro, né? Então ele sempre foi... tentou me orientar dessa maneira, para que eu tivesse, né, a consciência do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, onde que eu tô investindo. Legal. Então, mas às vezes ele dava uns puxão de orelha assim. Esse setor aí, presta atenção, que você tá fazendo isso, tem coisas baratas em energia, coisas baratas em bancos. É tipo, você para pra pensar, você fala, não é que é verdade? Não é que é verdade, por que? Eu deveria estar recebendo um monte de dividendo, tô com essa papel aqui travado aqui na minha carteira. Mas é importante, às vezes, a gente passar por esse tipo de situação. Sentimento, né? Que você sente também o que as outras pessoas, né? Exato. As pessoas falam, é filha do Barsi, nunca errou, né? O papai tá ali, qualquer coisa que ela fizesse, perder dinheiro, o papai... Não, nunca tive isso. Meu pai sempre falou, se você perder dinheiro na bolsa, é o seu dinheiro. O meu dinheiro, quem é bilionário sou eu. Então, quem é bilionário é o Barsi, não sou eu. Graças a Deus ele tá vivo e vai continuar vivo aí por muitos anos ainda, dando alegria aqui pra nós, né? Então, sempre tive essa consciência de que o tamanho da operação é aquilo que eu consigo suportar. O meu pai não é a minha garantia de que ele, né? De que se algo ruim acontecer, ele vai estar lá para me garantir. Então, é importante passar por essa aprovação, né? E o mercado é interessante porque ser filha do Barsi para o mercado não quer dizer nada. Né? O mercado não está interessado nisso. O mercado quer ganhar dinheiro, né? Então, o que importa é se você vai ter lucro ou não. Para você é filha do Barsi, né? Então você precisa ter competência. E para isso você precisa vivenciar o mercado, você precisa investir. Então, acho que ter vivenciado esse mundo de corretora, de ser profissional de análise, né? Me deu uma bagagem bastante importante para eu ter a robustez como investidora, me descobrir nessa jornada de investidora, né? Então,
não tem os mesmos papéis que o Barsi tem na carteira e a gente tem a mesma estratégia. Olha que legal, né? Também não tem as mesmas do Fábio, as mesmas do Felipe. Cada um faz a sua própria análise e dá certo. E acaba dando certo de todas as maneiras, E né? dá certo, exatamente. Ô Lu, qual que é a sua maior posição hoje? Você vai revelar pra gente? Putz, cara. Ó, deixa eu ver, o pessoal aqui não tá dando like, gente. Tem mais de 800 pessoas pessoal. E tem só 400 likes. Dá o like pra Luiz falar se ela lembra também a maior posição, eu vou né? abrir até aqui o AGF+. É que assim, a minha maior posição era BB Seguridade. Como eu parei de comprar, ano passado eu não comprei praticamente nada, foi caindo. Deixa eu ver aqui, até ver aqui no AGF+. Eu tenho bastante Taurus agora. A minha carteira tá bastante desbalanceada em termos de best. Eu gosto de deixar sempre 80-20. 80% em previdenciárias, 20% em oportunidade. Isso hoje está um pouquinho desbalanceado, eu acredito que esteja uns 70-30, mas a minha maior posição ainda continua sendo BB Seguridade, sem dúvida nenhuma, porque o preço subiu bastante. BB né? Seguridade em segundo Taurus. Taurus Taurus hoje tá é muito barata, a né? maior posição. E terceiro, Santander. Em terceiro, Santander. Quarto, então, Banco do Brasil. Quinto, Taesa. Quinto, Taesa. Então, ó, a carteira, praticamente a carteira toda, né, Luiz? Praticamente a carteira, exatamente. Ô, Lu, e qual que é a empresa, você veio aqui da outra vez, você falou que é a empresa mais barata da Bolsa. Ela ainda continua a mais barata da Bolsa? Eu nem lembro qual foi a mais Foi barata. a ES. A ES. A ESB3. Praticamente o preço não mudou muito de lá pra cá. Não, eu acho que é uma das empresas mais baratas aí, né? Talvez o pessoal esteja subestimando a capacidade da gestão de entregar bons resultados, né? Acho que tem uma conjuntura de fatores aí, talvez investidores que estavam acostumados com aqueles gordos dividendos, né? Payouts acima de 100%, Nossa. né? Então se deparam com 2 anos bastante magrinhos, né? Mas isso tem um motivo. Primeiro que a gente passou 2021, né, 2022 foi bastante complicado. 2020, não preciso dizer. 2021, a gente teve aquela questão climática, né? Então foi a pior seca dos últimos 80 anos, né? Desde que a série foi... início da série histórica, né? Começou a ser acompanhada. Então, obviamente, a questão hidrológica afetou bastante a companhia. E 2022, o fluxo de investimentos que a companhia fez justamente para diversificar o seu portfólio de geração, né? Então, foram 3 anos aí bem tenso. de fatores extra negócio, vamos dizer assim, que fizeram com que ela segurasse um pouquinho a distribuição de dividendos. Mas está arrumando a casa, está investindo, né, bastante, principalmente em eólicas. Então, a partir de 24, 25, você já tem um incremento de EBITDA na veia. Então, acredito que talvez esse ano seja um ano para ela, né, principalmente de endividamento bastante alto, né? Isso eu tô falando baseado, inclusive, no ESDI, que foi no final do ano passado, né? Foi em dezembro. A Clarissa, que é a CEO, deixou bem claro, olha, é um momento, talvez seja o ápice da nossa alavancagem, é o momento de usar os nossos recursos para pagar essas dívidas, que, né, obviamente ficam caras conforme a taxa de juros vai subindo. Então, pagar as dívidas, desalavancar e deixar o fluxo de caixa livre para poder correr para o acionista depois, assim que possível. A gente tem que lembrar que a AES é uma empresa de controle definido. A AES Corporation está investindo bastante pesada na AES Brasil. Então, um dia eles vão querer ver esse dividendo de volta. E aí, obviamente, a AES Corporation recebendo, valor, né? Quem tiver ali no corpo societário também vai receber junto. Né? Então, estamos bastante confiantes aí com o papel, mas, de novo, é para comprar e esperar. Comprar, esperar. Não é um dividendo calma, imediato, né? É um yield barato que você está comprando para o futuro. Né? A gente sempre tenta pensar no yield on cost. Poxa, você pagando nesses 9,50, qual que é o potencial de retorno que você vai ter no futuro? Né? Então, é abrir momentaneamente mão dessa rentabilidade de curto prazo para ter uma coisa bastante superior daqui 1, 2, 3 anos. Né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência e entender o momento pelo qual a empresa está passando, né? É uma empresa muito boa mesmo. Eu gosto. Ô Lu, também você pode revelar o que o Barsi está comprando? Olha, ele comprou bastante. Acho que é as mesmas coisas, assim. A gente comprou bastante AES, ele comprou bastante Vibra também. Papéis que ele tem falado ultimamente, Auren. Não fugimos muito do óbvio nesses últimos tempos, não. AES, já falei. Taurus também já falei. Essas daí. AES ele comprou bastante, viu? AES comprou bastante? AES compramos bastante. Bastante mesmo. Tá vendo? O Barsi tá comprando a AES e por todos os motivos que você disse já, né? Todos os motivos que... É isso aí. É isso aí. Ô Lu, empresa.